paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Que Deus não, que o inimigo, foi dito agora, não distorça a palavra do coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Que é uma palavra que assim, pelo menos eu espero que seja, uma palavra que nos confronte de alguma forma, no nosso coração, principalmente. Se falou em coração, em alguns louvores, o próprio versículo que foi, o próprio texto que foi lido aqui, Salmos, né? Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. E a mensagem de hoje ela vai falar sobre isso, igreja. Sobre coração. Mateus vai dizer, Mateus 15, né? Mateus 15, no versículo 18 e 19, ele vai dizer que tudo que a gente fala provém do coração. E até do nosso coração vem os maus pensamentos. Então, do nosso coração se origina muita coisa. E quando a gente não tem o coração tratado, muitas coisas evoluem na nossa vida. O pecado ou algo que a gente desenvolve, ele é escalonável, ele vai subindo. À medida que a gente não trata o nosso coração, as coisas vão sendo potencializadas, as coisas vão sendo aumentadas. E a grande pergunta é, como é que está teu coração hoje? Como está teu coração quando eu falo em família? Está tudo bem em sua família? Você e sua família? Você e sua casa? Você e os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos? As pessoas que lhe servem de alguma forma, que tem algum vínculo familiar, algum vínculo sanguíneo. Como está seu coração com eles? Irmão, isso está tudo bem. Nós temos uma família bastante unida, as coisas fluem de uma forma tão legal, tão harmoniosa. Nós recorrentemente nos encontramos, celebramos a nossa união. Ou também pode ser o contrário. Às vezes você tem laços rompidos dentro da própria casa, por uma palavra que foi dita no momento, aquilo ali selou um rompimento, ou acabou rompendo algo. De repente eu pergunto, como está seu coração com relação ao seu trabalho? De repente você pode também falar, nossa, o meu trabalho está muito bem, obrigado. As coisas estão indo de vento em pouco, como a gente queria que fosse, pensava que fosse, está sendo até melhor. Só que às vezes tem aquele cara chato lá, né? Aquele encarregado chato, aquele supervisor chato, que às vezes tira a gente de sério. E eu já pensei tantas e tantas vezes de falar algumas verdades para essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que o meu coração pode estar tratado em algo, ele pode não estar tão tratado em outro. E a grande pergunta é agora, como está seu coração com relação à igreja? Como está o seu coração com relação à igreja? Por que você está aqui hoje? Por que você veio para o culto hoje? Seja verdadeiro consigo mesmo. Você veio com a intenção única e verdadeira de adorá-lo? Ou veio porque é simples rito, em que se você não vir, você vai ser cobrado por algo? Tua consciência de repente vai te acusar, eu não fui. Puxa vida, poderia ter ido. Mas a grande pergunta é essa, igreja. Como está o seu coração com relação à igreja? Você está aqui feliz? Feliz com as coisas que você vê, com as coisas que você ouve, com as coisas que você louva? Você está feliz? Você está completo com o que você vê aqui? Porque a palavra, ela vai falar inúmeras vezes que o problema, às vezes, começa de dentro
de dentro para fora. E é o que a gente vai falar agora. Os textos que nós usaremos agora vai falar justamente sobre isso. Sobre os problemas que ocorrem. E que vem de dentro. Às vezes a igreja não é uma guerra que está acontecendo ali fora, que vai colocar em ruínas o que está aqui dentro. Às vezes o que vai colocar em ruínas o que está aqui dentro são coisas daqui de dentro. O tema que eu coloquei era coração não tratado, a raiz de toda a queda. A palavra vai falar muito sobre isso. Tantos e tantos versículos que nós vamos ter acerca do coração. E acerca do que isso pode fazer nas pessoas. O coração não tratado. Tem tantos textos que a gente vai meditar em um específico, que vai falar rigorosamente sobre isso. Sobre esse coração não tratado e como isso pode implodir algo que foi construído. Porque não necessariamente são as guerras. O texto que a gente vai meditar está em Judas. Judas só tem um capítulo mesmo. Judas vai falar e ele escreve isso para a igreja. E Judas, ele é da igreja primitiva. Judas caminhou com Jesus. Ao que tudo indica, esse Judas ao qual eu me refiro não é o Judas Iscariotes. Não é aquele que foi um discípulo de Jesus e que o traiu, mas é um outro Judas. Ao que tudo indica, é irmão de Jesus, porque a palavra vai falar, vai dizer em algumas oportunidades que ele era irmão de Filipe, e Filipe irmão de Jesus. E que eles vão se converter genuinamente quando Jesus aparece ressurreto a Filipe. E aí Filipe se converte, se torna um dos exponenciais da igreja de Cristo. E é aí, nesse momento, que você tem esse personagem que vai escrever, que é Judas, que vai escrever para a igreja. E ele vai ser bem categórico, que o problema não está lá fora, o problema está dentro. Ali dentro, ao qual ele define como infiltrados. Quem são esses infiltrados? Pessoas que têm um coração que não estão resolvidos. O seu coração tem alguma raiz ali, que está, de alguma forma, promovendo a queda. E ele começa a tecer, vocês podem, de repente, ler esse capítulo inteiro, é um capítulo só, são 25 versículos. É uma leitura bem rápida, e é ali que ele vai falar que o problema são os infiltrados. E esses infiltrados, de repente, eu posso ser um infiltrado. De repente, eu estou com o meu coração aqui que não está bem resolvido com as coisas, e eu venho aqui e começo a influenciar pessoas. Influenciar a minha casa, influenciar minha esposa, influenciar meu marido, influenciar meus filhos. Pô, não está legal o negócio lá, então vamos pisar no freio e assim a gente vai ter que fazer. Os infiltrados, como Judas vai falar. E ele vai dar um exemplo que é exclusivo, esse exemplo, que vai estar lá em Judas 1, no versículo 11. Talvez vocês já fizeram uma leitura em alguns outros momentos desse texto. Talvez vocês já ouviram falar desses personagens ao qual ele vai usar como um exemplo de pessoas com o coração mal resolvido. De pessoas com o coração mal resolvido, igreja. São pessoas que elas tendem a cair no pecado e a fazer com que o pecado seja uma normalidade da vida delas. As pessoas que têm o coração mal resolvido é como se elas fossem cegas. Elas ficassem cegas. Elas vão focar em algo e não vão ver os sinais que Deus está dando. Por quê? Porque ela acaba se tornando uma pessoa egoísta. Porque ela pensa só em si, não pensa nos outros, não pensa no corpo. Pensa só em si, algo não está me agradando, mas pode estar agradando o outro. Quem de repente nunca foi num culto em que viu uma palavra, ouviu uma palavra, eu já.
que para mim foi uma bomba de uma palavra. Não agregou em nada. Mas para uma pessoa lá, uma flecha. Glória, aleluia. E assim é. A palavra ela é viva. Ela é viva. Ela vem como uma espada, rompendo juntas e medulas. Isso é evangelho, Senhor Jesus. E aqui ele vai trazer, esse texto vai citar 3 pessoas, que a gente vai falar brevemente sobre cada uma delas aqui. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Eu vou falar sobre cada um desses personagens aqui de uma forma rápida. Alguns são mais conhecidos, outros nem tanto. Caim. Por que ele vai falar sobre Caim? O primeiro exemplo de um coração que não é quebrantado, de um coração que está maltratado. Ele vai usar Caim, o caminho de Caim. Talvez Caim seja um personagem bíblico que você ouve falar com uma certa recorrência, porque ele foi o autor do primeiro homicídio, da primeira tragédia da Bíblia. É ele que vai cometer contra o seu próprio irmão. Mas isso não acontece da noite para o dia, não simplesmente ele decide, vou matar meu irmão hoje. Não, isso foi um caminho. Isso foi algo que foi sendo construído no coração de Caim. Vocês conhecem a história? Caim, um lavrador. Abel, um pastor de ovelhas. Eles eram filhos de Adão e Eva. A palavra vai dizer que havia-se um rito de oferecimentos, de sacrifícios em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus. Promovia-se sacrifícios, se oferecia algo de valor para agradar a Deus. De uma forma, de repente, de expiação de pecados, ou algo nesse sentido, era muito comum se fazer isso. E a palavra vai dizer que Caim oferece o fruto da terra, algo que provavelmente ele mesmo produziu. E a palavra vai dizer que Abel oferece os primogênitos daquilo que ele criava. Os primogênitos, provavelmente, os animais que nasceram, ele abateu alguns e pegou a melhor parte deles. A palavra vai dizer que é a melhor gordura e oferece a Deus como sacrifício. E aí Deus vai julgar os sacrifícios dele. E aí Deus vai falar que o sacrifício que Caim promoveu não foi assim tão aceito. Porque provavelmente ele não deu as primícias. Provavelmente ele deu para o lavrador. De repente estava cansado. Pô, tinha que chegar a fazer um momento ali de eu oferecer o sacrifício a Deus, estou arrebentado. Eu vou lá, vou pegar algo aqui que eu colhi hoje e vou levar para Deus lá. E de repente isso pesou na hora que Deus foi avalizar ali esse sacrifício que foi feito. E Deus vai falar que ele aceita o sacrifício de Abel, mas não de Caim. E ele vai repreender Caim. Ele vai falar que o pecado está à porta e cabia a ele dominar. Isso está lá em Gênesis 4. Gênesis 3 vai ser a queda. Vejam como o pecado ele é progressivo. Em Gênesis 3, quando você tem uma relação que é rompida com Deus, ocorre a queda. Em Gênesis 4, quando tem uma relação rompida com o meu próximo, eu tenho um homicídio. Então as coisas são escalonáveis, elas vão aumentando. E a palavra vai falar sobre isso, então, sobre essa não aceitação do sacrifício de Caim e como isso teve uma consequência para a vida dele. Deus vai até alertá-lo, vai falar que ele tem que dominar os desejos do coração, as intenções do coração dele. A palavra vai dizer que essa comparação que Caim passa a fazer entre ele e Abel começa a pesar no seu coração, porque, poxa, por que o meu irmão ele teve
o sacrifício dele aceito e não o meu? Isso não está certo. Eu trabalhei, eu também ofereci sacrifícios. Pô, 2 pesos e 1 peso e 2 medidas? Como assim? E isso foi gerando uma raiz de amargura, de comparação, ao passo de ele chegar no extremo. Ele chama seu irmão ao campo e ele assassina o seu irmão ao campo. E Deus vai ter com ele e vai perguntar: pô, cadê teu irmão? Pô, ele vai ainda se áspero com Deus. Ele vai falar: o que eu tenho que saber com meu irmão? Sei lá onde que ele está. E a gente sabe que ele tinha acabado de matar ele, o seu irmão. E a palavra diz que o sangue de Abel clamava naquela terra. E às vezes a gente tem alguns Caíns na nossa vida. A gente às vezes se compara com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. De repente você, no teu trabalho, você tem a mesma função que outras pessoas ali, e de repente você pensa que aquele lá é mais beneficiado. De repente o meu supervisor, o meu encarregado, seja lá quem for, gosta mais daquele fulano lá, e isso acaba trazendo em você uma raiz de amargura. De repente você chega até a pensar, tomara que não, mas em comprometer a vida daquela pessoa de alguma forma, através de palavras, através de ações. Por isso que ele vai citar Caim. Caim, o primeiro exemplo da primeira tragédia, o caminho de Caim, de um coração maltratado, de um coração cheio de mágoas. Mas a palavra vai continuar, e ele vai falar sobre movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão. Balaão, vocês já ouviram falar tanto desse personagem, porque ele tem uma curiosidade tamanha. A história de Balaão vai estar ali em Números 22, 23, 24. Ele vai trazer uma linha do tempo sobre a participação de Balaão. E outros textos depois vão também fazer referência a esse profeta, que era um profeta ganancioso, que era um profeta que profetizava por recompensas. Balaão cobrava, ele cobrava. E veja como é interessante, Deus ele dá dons para pessoas. Agora, o que a pessoa faz com esses dons é problema dela. Nós temos tantos aí pastores que têm uma influência até nacional, que tem igrejas com tantos números de membros, tantos templos, que tem dons de cura, por exemplo, e que são reais, que acontecem mesmo, só que acabam fazendo daquele seu ministério um comércio, um negócio, uma indústria, uma empresa que visa lucro, mas tem dom. Balaão era mais ou menos assim. Como se passa a história? Existia um rei de Moab chamado Balaque. Esse rei percebia que Israel, durante aquela travessia do deserto, eles iam batalhando, lutando contra vários inimigos, e eles iam ganhando todas. Israel ia ganhando todas. E Balaque viu que Israel estava próximo das suas fronteiras. E ele pensou: meu Deus, esses caras vão lutar contra mim e a gente vai perder. Aí eu tenho que ter alguma estratégia para que isso mude. E ele pensa: tem aquele tal de profeta Balaão lá. Eu sei que aquele cara é um bom profeta, porque tudo que aquele cara amaldiçoa é amaldiçoado, e tudo que aquele cara abençoa é abençoado. Ele vai e fala para os seus lá: vocês pegam honras aqui, vocês pegam grana, e vai lá falar com o Balaão, para que ele venha até mim, e para que ele possa amaldiçoar Israel, para que Israel não consiga chegar aqui e lutar comigo. E assim é feito. As pessoas vão até lá, levam ofertas a Balaão,
E Balaão recebe aquelas pessoas lá. E a palavra vai dizer que Balaão fica balançado com aquilo ali. Balaão, Balaque está te chamando para você profetizar lá, amaldiçoar Israel. E aqui está a grana para você. Provavelmente ele, como um mercenário que era, um adivinhador que era. Queridos, existem referências, existem achados arqueológicos num país chamado Jordânia, no Oriente Médio ali. E dentre um desses achados está uma placa que faz referência a Balaão. E essa referência a Balaão está dizendo que ele era adivinhador. Veja que interessante. Então há relatos concretos de que ele era um adivinhador. E ele diz: vocês estão fazendo esse convite para mim, então eu vou consultar a Deus. Ele consulta a Deus e Deus fala: não, você não vai para lá. Aí os funcionários ali de Balaque voltam lá e falam para ele: ele falou que não quer vir, então vamos ofertar mais grana então. E a palavra vai dizer que eles vão aumentar a oferta de honra e vão levar para Balaão. E Balaão chega lá e se coça tudo, e se coça, e eu vou consultar Deus. E quando ele consulta Deus, Deus fala: então vai. E aí vem a parte mais curiosa, que a palavra diz que ele está indo com a sua jumentinha, e ele tem outros dois acompanhantes dele. E a palavra vai dizer que em determinado momento daquele caminho aparece um anjo. Só que Balaão não vê esse anjo, mas a jumenta vê. E a palavra diz que aquele anjo estava com uma espada desembainhada, pronto para matar Balaão. E a palavra diz que a jumenta desvia o caminho. Eles estavam num campo, num lugar mais amplo. E a palavra diz que a jumenta desvia. Carinhosamente, Balaão pega um porrete e desce a marreta na jumenta. Está desobedecendo as minhas ordens? A palavra diz que eles continuam e eles chegam numa parte mais estreita, em uma vinha com paredes mais íntimas. E o anjo aparece outra vez lá. A mula desvia do anjo e prende o pé de Balaão na parede. Provavelmente esse homem deve ter saltado de ódio, de raiva. A palavra diz que ele pega o porrete e desce a marreta outra vez na jumenta. A palavra diz que eles continuam o caminho e eles chegam numa parte estreita. Veja que vai afunilando, as coisas vão afunilando. Igreja, às vezes assim na nossa vida, Deus quer falar com a gente e a gente está cego, porque o nosso coração está cheio das nossas certezas e a gente não quer saber de nada, a gente está cego e Deus quer falar com a gente e você não quer ouvir. E a palavra vai dizer que ele vai colocando cada vez mais perto e às vezes até machucando a gente. Até machuca a gente. Cara, ouça o que Deus quer falar, sua mula. Mas você, na incredulidade, você não quer ouvir. A palavra diz que eles estão tão afunilados no trecho, que aquele anjo aparece outra vez. E aquela mula não sabe o que fazer, aquela mula ela se joga no chão. Provavelmente ela deve ter caído em cima das pernas de Balaão. Balaão novamente pega o porrete e senta a marreta daquela mula. E aí vem o improvável, o sobrenatural, igreja. O sobrenatural acontece. Imagina a cena, igreja. Imagina a cena. Aquela mula vira a cabeça para ele e fala: cara, seu filho de uma égua, é a terceira vez que você está me batendo. Por que você está fazendo isso, sua anta? Não está vendo que Deus quer falar com você?
E ele senta a porrada naquela mula. E a mula fala com ele. E aí ele fala, e ele responde a mula. A mula, cara, por que você está me batendo? Faz 3 vezes que você sentou porrada em mim. Ah, é porque você está tirando onda com a minha cara. Não, sua anta. Eu estou me desviando aqui, ó, do anjo que está ali para te matar. Você não vê, você não está vendo isso? E a palavra diz que os olhos de Balaão são abertos. E ele vê o anjo à sua frente. E a palavra diz que Balaão se prostra aos pés do anjo, pedindo perdão por ele não ter visto. Igreja, Deus quer falar conosco, mas às vezes a gente está com o nosso coração tão fechado que a gente não deixa. E aí ele vai apertando o nosso caminho, e ele vai fazendo com que as coisas fiquem apertadas, até a gente sentir na pele, sentir dor. Ah, não é pelo amor que você vai me ouvir, então você vai me ouvir pela dor, sua cabeça. E assim aconteceu. E assim aconteceu. E a palavra vai dizer que as coisas continuam. Balaão ali reconhece sua falha e ele chega até Balaque. E a palavra diz que Balaque leva ela no monte e mostra a população, o exército, todos de Israel, próximo das suas terras. Ele vai lá e fala: amaldiçoa essa galera aqui. Pode amaldiçoar agora. E aí Balaão pede: vamos fazer 7 altares aqui. Fazemos 7 altares, eu vou orar a Deus. E eu só vou falar o que Deus quiser que eu fale. E assim ele vai fazer, ele vai orar. E aí quando ele vai para falar, o desejo de Balaque era que ele amaldiçoasse. A primeira coisa que ele diz: não tem como eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não tem como eu fazer isso. Então eu não vou fazer. A palavra diz que Balaque pega Balaão e leva para um outro monte e mostra: olha lá, agora amaldiçoa eles daqui. E ele vai orar outra vez a Deus, faz os 7 altares ali, mais uma vez, ele chama a presença de Deus, Deus fala com ele. E é nessa segunda vez que Deus vai falar que Balaão vai falar: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É nessa segunda vez que Balaão vai falar. Sabia que Balaão é um profeta que ele é messiânico? Na terceira vez que ele vai falar, ele vai dizer sobre Jesus. Ele vai falar sobre uma luz que vai romper, a luz de Jacó que vai romper em Israel. Então ele já dá o anúncio de Jesus. Mas assim, você num olhar mais simples, você pensa: mas como assim que Balaão, ele foi um profeta que foi vendido? Aqui está falando que tudo o que Deus pediu para que ele falar, ele falou. Mas a palavra vai dizer mais à frente, no capítulo 25, que Israel cai. Israel cai no pecado, Israel cai na prostituição, Israel cai na promiscuidade, cai em tudo que é pior. E lá no capítulo 31, no versículo 16, vai dizer como que Israel cai: pela influência de Balaão. Provavelmente Balaão deu o seu jeitinho por grana. Eu não posso amaldiçoar, mas eu posso influenciar de uma outra forma. Eu tenho uma certa persuasão, eu vou falar para que Balaque, as midianitas, as moabitas, as mulheres, pegam as mulheres lá, levam lá para o acampamento de Israel, mistura essa galera lá, vamos fazer com que eles caiam no pecado. E assim foi a influência de Balaão. Ele influenciou, porque ele tinha um coração que era dividido. Ele tinha o amor ao dinheiro, ele tinha o amor a coisas. E por isso que a Bíblia vai dizer: movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão. E o texto vai continuar. E agora vem um personagem que a gente não ouve falar todo dia. Um homem chamado Coré.
um levita chamado Coré. Pereceram na revolta de Coré. Um menino que se revoltou, que se rebeliou, igreja, contra a sua própria igreja, contra a sua própria denominação, com a sua própria placa de igreja. Ele vai se rebeliar. E mais, ele vai influenciar outros tantos a cair com ele. A palavra vai dizer, isso está num capítulo inteiro de Números 16, gente. Números 16 inteiro vai falar de Coré e pelo menos mais outros 3 personagens, que é Datã, Abirão e On. São esses personagens que a Bíblia vai falar. Mas ele vai focar, a palavra vai focar em Coré, Datã e Abirão. E o que vai acontecer nesse cenário aqui, igreja? Imagina só, Moisés e seu irmão Arão, naquela saga pelo deserto, até chegar na terra prometida. Imagina toda a logística para conseguir orientar milhões de pessoas que estavam naquela peregrinação. Milhões de pessoas. Anciões, homens, mulheres, crianças, animais. Então, a gestão de tudo aquilo ali provavelmente tinha que ser com mão de ferro. Tinha que ser com base em palavras firmes para que o negócio não desandasse. E é justamente aí que vai chegar Coré. E Coré vai chegar metendo o pé na porta. E ele vai falar para Moisés, basta, Moisés. Olha o jeito que você tem tratado esse povo é um povo santo. Eles não precisam que você fique se exagerando em cima deles. Que você seja assim tão duro em cima deles. E ele vem com esse discurso que no primeiro momento parece ser um discurso igualitário. Ele quer, de repente, melhorar a vida de todos nós. E isso vem com um choque tamanho para Moisés, porque provavelmente Moisés ele não pensava nisso, que isso um dia fosse acontecer. De alguém da sua própria denominação vir com os 2 pés na porta ali e chutar o balde. E aí a palavra diz que Moisés vai ao chão, com a cara ao chão e ora a Deus, porque ele se surpreende com aquela ação. Queridos, Coré, a palavra vai dizer ali no capítulo 16, Coré era um levita, igreja, e não era qualquer um para ser levita, igreja. Tinha toda uma escolha também sanguínea, mas você tinha uma posição. Imagine, igreja, Coré, Datã, Abirão, On, eram dentre eles e mais 250 pessoas que eram escolhidas como os levitas, para ter acesso a elementos simbólicos religiosos que eram usados nos cultos. Eram pessoas que tinham um acesso muito próximo ao templo. Eram pessoas que tinham regalias lá. A Bíblia vai falar isso no capítulo 16 de Números. Esses levitas eram pessoas que tinham regalias que os outros da população comum não tinham. E de repente vem esse Coré chutando balde, Moisés. E aí Moisés fala, então é assim, meu amigo. Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã cedo, você pega um incenso, você, Datã, Abirão e os outros 250 pessoas, pega um incenso, cada um de vocês com incensário, vocês vão pegar e a gente vai até a porta do templo. E lá a gente vai fazer uma oração. E aí a gente vai ver quem é de Deus realmente. E a palavra vai dizer que eles vão para lá. Moisés, Arão e as 250 pessoas ali, e mais Coré e os outros. E de repente vem, a palavra diz que vem a nuvem de glória de Deus sobre aquele lugar. E Deus vem furioso. E Deus fala, eu vou matar todo mundo aqui geral.
E Moisés vai ao chão, ó Deus. Moisés e Arão vão ao chão e falam, ó Deus, por causa de uma pessoa, você vai matar todo mundo. Tem piedade, Deus, tem piedade dessa gente. E aí Deus fala, então sai com toda essa galera daqui. E aí Moisés, Arão, eles vão lá para a tenda de Datã e de Adirão. Já confundi o nome dele. Mas eles vão lá para a tenda. E lá, novamente, a glória de Deus vem. E aí Deus fala com Moisés. Moisés fala para eles ali, pessoalzinho, vocês estão aqui, e a gente percebe que o coração de vocês está tão amargurado, que vocês querem de alguma forma, não dividir o altar, mas vocês querem tomar conta do altar, vocês querem um altar para vocês. E aí Moisés fala, tão certo quanto Deus que eu sirvo que está comigo, que se vocês morrerem por morte natural, como é o costume aqui, Deus não está comigo, mas agora se vocês morrerem porque a terra vai fender e vocês serão engolidos, então é sinal de que Deus está comigo, e está comigo naquele exato momento. A palavra diz que as terras se abrem e eles são engolidos vivos, ali. Datã e todos os outros são engolidos vivos ali. A palavra diz isso. E isso causa um alvoroço tão grande, gente, que eles saem correndo, desesperados. E veja que não bastasse tantos sinais de Deus, no outro dia a população está revoltada outra vez. Você está matando, Deus está matando tanta gente aí, meu Deus, tanta gente inocente morreu. E novamente a glória de Deus vem e fala, cara, eu vou matar geral. Agora, nesse exato momento, eu vou matar todo mundo. E aí Moisés cutuca Arão, fala, Arão, Deus está furioso. Pega aquele incenso, acende esse incenso, joga aí nas praças, para que Deus diminua a praga que Deus jogou. Em algumas ações vai falar sobre epidemia. E a palavra vai dizer que pessoas estavam morrendo em todos os cantos, mas pelaquela ação de Arão, pessoas são poupadas. E a Bíblia vai dizer que 14.700 pessoas vão morrer por causa de uma pessoa, por causa do orgulho de uma pessoa, de um coração não tratado de uma pessoa. Igreja, deixa eu fazer uma ilustração. Talvez vocês viram as notícias de uma igreja que ocorreu aqui em dezembro, mais precisamente no dia 21 de dezembro, de uma igreja no estado do Pará. Pará é um dos maiores estados que o Brasil tem, no norte do Brasil, e tem uma igreja lá, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Missão Marabá, uma igreja que o ano passado, em março do ano passado, completou 100 anos de existência. Ela é uma das primeiras Assembleias de Deus que não são as Assembleias de Deus, ela tem uma certa autonomia. A Assembleia de Deus tem pouco mais de 110 anos. Essa tem 100 anos de existência. É uma igreja que tem 132 templos espalhados pelo estado do Pará. E todos os templos são da igreja, sem ser alugado algum. É uma igreja que tem um pavilhão para fazer os seminários, convenções, que cabe sentados 6.000 pessoas. E em pé mais 12.000. Só o pavilhão que eles fazem as convenções. É uma igreja que tem 17.000 membros fixos. É uma igreja grandiosa. Dia 21 de dezembro, a mulher do pastor presidente vem com a notícia: meu marido está tendo um caso
o pastor presidente dessa igreja está tendo um caso. Um caso com quem? Um caso com a nora dele. Uma nora, a mulher do filho dele. Aquilo vem como um choque para a igreja. Um pesadelo. Vocês pensam, igreja, nós aqui, nos nossos jastismos, a gente reclama do hino, a gente reclama de uma organização de um culto. Imagine 17 mil membros, provavelmente uma pessoa simples que vai de bicicleta para a igreja, uma pessoa que tinha naquelas lideranças a sua, talvez, maior expressão de fé naquelas lideranças. Isso é problema da igreja. Isso é problema. A palavra diz que aquele homem vai fazer um anúncio. Não é palavra, mas algo real. Esse pastor, ele vai fazer um comunicado dizendo para que a igreja ore pela falha, ore pela igreja, ore pela igreja. As investigações começam a acontecer. Igreja, se vocês acham que o negócio já está pior, é muito pior. A mulher, a nora dele, se envolveu com o pastor porque o próprio filho instruiu que assim fosse. O filho falou para a esposa: minha esposa, comece a chavecar o meu pai para que ele caia em pecado. E isso foi feito, igreja. Estão vendo o tamanho do rolo, igreja? E as investigações, elas vão dizer que, com a concordância do filho, a mulher se envolve com o pai. Porque qual é a ideia do menino? Qual é a ideia do menino? O pai cai. O pai cai, quem vai assumir sou eu. Quem assume a congregação sou eu. E vocês pensam que acabou? Tem mais, igreja. Havia uma conspiração para que, quando isso ocorresse, quando o pai caísse, a mãe fosse assassinada, para que ele ficasse com toda a grana. E falar em grana, 500 mil reais sumiram. Um furo de caixa da igreja, 500 mil reais. Por que eu estou trazendo isso? Não é por de repente, uma exposição gratuita. Porque é tudo isso aqui, tudo coração maltratado. O caminho de Caim, a ganância de Balaão, a revolta de Coré, um exemplo prático de tudo isso, de corações não resolvidos e como isso influencia. Veja o problema que vai implodir essa igreja. 17 mil pessoas. Isso é problema comunicacional. 17 mil membros. Imagina, tem pessoas que estão completamente perdidas. Isso é algo que ocorreu há 30 dias, há 20 e tantos dias. Isso é problema. Isso é problema. E às vezes a gente, nas nossas mazelas, a gente quer, né, o nosso egoísmo, porque a gente é egoísta, gente. A gente é egoísta. Se não tá bom para mim, a gente não pensa no todo. Pensa em mim. Não tá bom para mim, então dane-se. Dane-se o resto. Se não tá bom para mim. A gente tem Curitiba, a gente tem uma igreja. A gente tem que caminhar do mesmo jeito. Eu tenho as minhas convicções, vocês têm as convicções de vocês. E isso ninguém muda. Ninguém muda o que eu creio. Ninguém muda o que eu creio. Ninguém. Eu já fui em muitos lugares, já li muito, já estudei muito e já aprendi muito. Ninguém muda o que eu sei. São as minhas convicções, mas as minhas convicções, elas não vão atrapalhar o que eu tenho que fazer aqui nessa igreja. E não deve, eu já tentei fazer das minhas forças. Eu já saí 400 vezes aqui nessa igreja. Já saí 400 vezes e voltei todas. Talvez porque aqui é o meu propósito. Talvez aqui seja o meu lugar. Aleluia. E assim eu vou caminhar. Mas aqui eu peço, igreja, tratemos o nosso coração. Tratemos o nosso coração. Porque toda a queda vem
tem uma raiz de um coração que não é tratado. Solta-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho da justiça. Em nome do Senhor Jesus. É o nosso coração, igreja. É o nosso coração. O problema não é lá de fora para dentro, o problema é daqui de dentro mesmo. Se a gente não tratar o nosso coração, a gente nunca vai ter plenitude, igreja. Nunca vai ter. Nunca vai ter. A gente é um corpo de Cristo, e a gente tem que caminhar junto. Se uma parte do corpo não está bem, todo ele vai sentir. Todo o corpo vai sentir. Tratemos o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Tratemos o nosso coração. Aplauda o Senhor Jesus.